Bom dia, meus amigos, irmãos, queridos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que culto maravilhoso ontem com a profeta Samara Dantas, mulher do grande diretor do Rema Blumenau, pastor, evangelista, mestre Francis de Oliveira. Amém, queridos? Mãe do Heitor e esposa de pastor Francis. Que coisa maravilhosa! Falando sobre oração em línguas, resultados poderosos. Sabe, irmãos, como é bom e satisfatório ver as pessoas crescendo, se manifestando com a palavra de Deus, né? E vá lá no nosso canal do YouTube, Verbo da Vida Blumenau, dá o seu like, se inscreva lá, passe para os seus amigos, assista de novo essa ministração, porque é bom ver as mesmas coisas. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Né? Que coisa boa, maravilhosa. E aqui nós estamos com Café, com Fé e Confissão, nessa quarta-feira maravilhosa, né? E nós estamos aqui preparando um café para você, maravilhoso. Eu continuo falando sobre as doces influências do Espírito Santo, de Deus, né? E eu não sei se você já prestou atenção em Efésios capítulo 5, verso 18, 19 e 20, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, e não mais enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você já reparou como você se sente diferente quando canta e faz uma melodia em seu coração para o Senhor, esta é a razão pela qual um momento de adoração tem um impacto tão grande em nós. Belos momentos de adoração sempre resultam em ficar cheio do Espírito Santo, mantermos sobre a doce influência da unção. É importante criar uma atmosfera espiritual em ambiente, tendo músicas que as pessoas cantem e fazem a melodia em seus corações. Aleluia! Nem toda música cristã tem esse efeito poderoso. As músicas que não são cantadas com o coração não têm o mesmo efeito. A melodia e as músicas que trazem como resultado o preenchimento do Espírito em nossas vidas devem emanar do coração. Aleluia! Canções que vêm do coração, de ministros de louvores, de experiências em sua vida, têm um efeito que outras não têm. Músicas que constituem rimas de palavras e letras colocadas juntas não são melodia que vem do coração. Essa é a melodia projetada para impressionar e ganhar coisas, para ganhar fama, ganhar projeção. Uma pessoa espiritual estará sempre observando as músicas que vêm do coração. Aleluia! Então avive as doces influências do Espírito Santo, sendo grato também, né? Efésios 5, 18, 19 e 20, volto a afirmar, diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças em tudo. Um passo importante a ser preenchido do Espírito Santo agora, além de fazer músicas do coração, não é verdade? E multiplicar o efeito das doces influências do Espírito Santo em nossas vidas, é ser grato. Gratidão faz que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Crítica, murmuração, acusações fazem que nós sejamos cheios de espírito malignos. Vou repetir: críticas, murmuração, acusações fazem com que nós sejamos cheios do espírito maligno. Podemos notar que os israelitas ficaram cheios do espírito maligno quando criticaram Moisés. Espíritos de morte, doença e destruição vieram sobre eles. Toda vez que você é grato e toda vez que você louva a Deus, você se abre para ser cheio do Espírito Santo e para ter uma unção maior. A Bíblia diz que você deve sempre dar graças por todas as coisas. E é muito fácil dar graças por algumas coisas e reclamar das outras. É por isso que muitos cristãos
perdem a oportunidade de serem cheios do Espírito Santo. Eles são gratos pelas coisas boas, mas não são capazes de ser gratos a respeito de muitas outras coisas. Desenvolva o hábito de ser grato por tudo. Desenvolva o hábito de bendizer a Deus e louvá-lo todos os dias. A cada volta, em cada caso, seja grato. É triste que a maioria de nós sejamos apenas gratos pouco antes de comer. A gratidão deve multiplicar-se, oferecida em cada junção do dia. A doce influência do Espírito Santo nos leva a viver uma vida de gratidão. Também devemos ser humildes, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos, louvando de coração o Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar é uma atitude de humildade. Esta última das 5 chaves que estamos falando enumera a carta de Efésios a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Se diz cheio do Espírito, submetendo uns aos outros no temor de Deus. A última chave para avivar a doce influência do Espírito Santo em sua vida e na minha vida é a submissão e humildade. Ser cheio do Espírito Santo está intimamente ligado à submissão, à humildade em relação aos outros. Lembre-se que orgulho e arrogância são características de Lúcifer ou Satanás. Lúcifer se exaltou em orgulho e arrogância. Ele levantou-se contra Deus e ameaçou invadir o trono de Deus, mas ele foi lançado fora como um ramo miserável. Portanto, não é surpresa que submetermos uns aos outros em humildade nos levará para longe de espíritos malignos e para mais perto do Espírito Santo. Se não entendemos como ser humilde e submisso nos ajuda a ser preenchido pelo Espírito Santo, apenas pense em submissão e humildade como uma coisa que leva você para longe de Satanás. Então, meu irmão, minha amada, meu querido, minha querida, eu acabei de ministrar uma série sobre a doce influência do Espírito Santo, terminando falando sobre canções do coração, humildade e submissão. Amém, queridos? Então, nós sabemos que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter um coração submisso, um coração que louva a Deus, um coração sem arrogância, um coração desejoso e humilde. Amém, queridos? Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Preciso praticar essas coisas e você também. Pisa na cabeça do diabo, dizendo para ele que você vai praticar o ser cheio do Espírito Santo. Que você descobriu o caminho, que você vai viver isso que Deus tem para você. E que você será uma bênção para as pessoas, uma bênção para você mesmo. E você vai dizer: Satanás, você não tem poder sobre mim, eu sou cheio do Espírito Santo. Olha só, vou louvar a Deus, vou adorar ao Deus com canções do meu coração. Vou ser humilde, vou me submeter ao meu líder, vou submeter uns aos outros. Vou viver cheio do Espírito Santo. Um lugar cheio do Espírito não dá lugar para espírito maligno. Em nome de Jesus, pisa na cabeça do diabo. Fala para ele que você é cheio do Espírito Santo e pratica. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.